Olá, caros pós-graduandos, sou a professora Josiane e hoje iremos conversar um pouco sobre o letramento, um conceito teórico tão discutido na atualidade, principalmente com a inserção das crianças de 6 anos no ensino fundamental. Quando pensamos no letramento voltado aos anos iniciais do ensino fundamental de 9 anos, temos um grande desafio: alfabetizar e instigar a criança a interagir no mundo letrado com as práticas do letramento. A partir disso, observe a tirinha da Mafalda. É possível perceber, a partir disso, que a alfabetização é algo que instiga a criança quando chega à escola, visto que compreender a junção de várias letras e o que essas juntas representam faz com que as crianças alimentem uma curiosidade e fascínio pela escola. Para começar a nossa conversa, pense em duas questões. O que é alfabetização para você? O que é letramento para você? É interessante que você reflita sobre esses conceitos teóricos diariamente. Ao final desse vídeo, voltaremos a conversar sobre essas questões. Para esse momento de conversa, elencamos 3 importantes assuntos: a alfabetização e o letramento e o ensino fundamental de 9 anos, a criança no espaço escolar. Alfabetização e letramento. Falar de alfabetização é compreender a criança quando chega à escola e se depara com um universo de letras à sua volta ou com uma folha de papel em branco e precisa se expressar, não através da fala, mas sim através de letras, e essas em conjunto formam palavras e as frases. Com o passar do tempo, tivemos várias mudanças educacionais, mas podemos dizer que a alfabetização é o processo de aprendizagem do código escrito. Falamos de aprendizagem por precisar de um professor ou de outra pessoa para fazer a mediação dos conhecimentos. E quando falamos em código escrito, nos referimos em codificação e decodificação, ou seja, apenas ler o que está escrito e escrever o que se quer dizer. Vale lembrar que a criança, mesmo que os processos ocorram simultaneamente, irá aprender primeiramente a ler, pois a leitura tudo está pronto, ou seja, as palavras já estão colocadas de forma correta, os espaços em branco na folha já estão sinalizados, a pontuação da língua está acertada, basta apenas transformar essas letras em fonemas. Quando vamos para a escrita, a complexidade é um pouco maior, visto que a criança tem uma folha em branco e é necessário transformar os fonemas em letras, colocar os espaços em branco entre as palavras, a concordância da língua e as regras ortográficas. Em poucas palavras, podemos dizer que a alfabetização é um processo em que a criança aprende a língua falada. Posterior à aprendizagem do código escrito, nos deparamos com uma nova questão: o que fazer com esses textos escritos? Qual é a função social desses textos no nosso dia a dia? Pensar na função social da leitura e da escrita na sociedade é pensar em um novo conceito teórico que chegou no Brasil por volta dos anos 80, o letramento. Então você pode estar se perguntando, de onde veio essa palavra? Na verdade, a palavra letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy. Os dicionários definem essa palavra assim: literacy, the condition of being literate. Traduzindo, literacy é a condição de ser letrado, dando à palavra letrado sentido diferente daquele que vem tendo em português. À medida que o analfabetismo vai sendo superado e que um número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, simultaneamente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na escrita, cada vez mais grafocêntrica, um novo fenômeno se evidencia. Não basta apenas aprender a ler e a escrever,
Então, uma nova palavra surge na língua e esse novo fenômeno surgiu e teve que ser nomeado de letramento. Então, por volta da década de 80, outros países como a França, Portugal e Estados Unidos passam a voltar a sua atenção para o que os textos representam no dia a dia da população e não simplesmente ensinar a criança a ler e a escrever, mas sim o que farão com essa leitura e escrita fora da sala de aula. Por isso, pensar no letramento é pensar nas práticas sociais de leitura e de escrita, no contexto social e cultural em que as crianças estão inseridas. Esse foi um dos motivos que escolhi para esse vídeo o cenário de uma escola, para ser feita a nossa gravação. Pois o letramento não pode ser medido nem aprendido. O indivíduo deve ser inserido em práticas sociais e, a partir disso, irá apropriar-se para exercer a sua função social no contexto em que vive. Ou seja, na prática escolar, a alfabetização e o letramento são práticas indissociáveis, pois na medida em que a criança irá aprender a ler e a escrever, ela conhecerá diferentes gêneros discursivos e será inserida em práticas sociais, tornando-se um sujeito que participe de forma mais integrada na sociedade. A partir disso, é importante que o professor que atue em salas de alfabetização tenha consciência que atividades mais voltadas para o código escrito e outras mais voltadas para as práticas sociais de leitura e de escrita. Vamos exemplificar um pouco isso? Pensando na alfabetização, podemos listar atividades como o uso de alfabeto móvel, a reflexão da criança com base no uso das rimas para desenvolver a consciência fonológica, atividades de junção de letras, sílabas. E no que tange o letramento, podemos citar algumas atividades também. A ida à biblioteca, em que as crianças poderão ter contato com diferentes tipos de materiais escritos. Além disso, poderão levar esses materiais escritos para casa através de empréstimo desses livros. A partir disso, as crianças começam a compreender a função social da biblioteca, assim como estão sendo inseridas nessa prática social. A escrita de bilhetes, convites, listas de compras do supermercado são apenas alguns exemplos de gêneros discursivos que podem ser trabalhados com as crianças no processo de alfabetização. Pois além da criança compreender a função social da escrita desse gênero na esfera social, o professor poderá trabalhar questões de aprendizagem do código escrito, unindo assim o letramento e a alfabetização. Não podemos deixar de lembrar que durante o processo de alfabetização, o professor deve exercer a função de leitor de textos mais longos para as crianças, visto que elas ainda não dominam o código escrito, assim como poderá exercer a função de escriba, ou seja, escrevendo no quadro ou em outros materiais o que as crianças querem se expressar. Então, pensar a alfabetização na perspectiva do letramento deve se dar a partir das interlocuções de sala de aula e o material para as aulas serão mais diferentes formas de interlocução que puderem nela acontecer, tanto orais como escritos. Portanto, tudo o que circular de material escrito na escola e fora dela e for do interesse e necessário aos alunos, esses constituirão o objeto de estudo, assim como as diferentes situações sociais que demandarem as práticas de leitura e escrita. Uma das referências nacionais no que tange a alfabetização e o letramento é a professora Magda Soares. Ela possui vários artigos científicos e livros teóricos voltados para a educação publicados. Para compreendermos um pouco mais esses conceitos, vamos assistir uma entrevista que a TV Escola fez com ela. Professor, a gente hoje tem o ensino fundamental ampliado. A criança com 6 anos, ela já entra no primeiro ano do ensino fundamental. Como é que a gente pode estar pensando em situações de aprendizagem que coloca essa criança em processo de alfabetização e letramento? Essa criança, na verdade, ela já deve ter sido colocada na situação de alfabetização e letramento na educação infantil. Porque não se pode pensar que a criança está inaugurando o seu processo de entrada no mundo da escrita aos 6 anos, né? Na verdade, até antes de chegar na educação infantil, a criança já está convivendo com leitura, com material escrito, mesmo as crianças das camadas populares, porque nós vivemos uma sociedade
grafocêntrica, né, cercada de livros e de escrita por todo lado. Então, é uma continuidade. A primeira coisa a pensar é que não é um momento de inauguração, é um momento de continuidade aos 6 anos. Então, é preciso ver em que nível a criança está de apropriação, tanto do sistema de escrita quanto do processo de letramento, para dar continuidade a partir disso e criar essas situações em que esse processo tenha continuidade. E aí, dentro do que a senhora acabou de me dizer, eu fico pensando que seria interessante a gente também conceituar nesse vídeo, nessa matéria, um pouco do que seria o letramento. Como é que a senhora pode conceituar para mim esse tema, letramento? Aqui nós estamos rodeados de atividades de letramento, né? São crianças que estão em fase de alfabetização. Nós temos aqui trabalhos de crianças desde a creche até o segundo ano, o terceiro ano, né, no novo modelo, né, considerando o terceiro ano das crianças que entraram aos 6. Então, são crianças em processo de alfabetização, de apropriação do sistema alfabético e ortográfico de escrita. Mas elas estão se apropriando disso num contexto de letramento, quer dizer, elas estão se apropriando disso lendo, né, livros a partir dos quais literatura infantil, a partir daí a professora trabalha a alfabetização, elas estão escrevendo, né, escrevendo em situações reais, criadas pela professora, não é uma situação falsa, né? A literatura aí é que dá um apoio muito forte a esse letramento, porque o letramento o que é, para responder a sua pergunta? São as práticas de leitura e de escrita, né? Uma coisa é você aprender o sistema de escrita, que tem de aprender, né? Tem de aprender que grafemas corresponde a quais fonemas e vice-versa, né, para poder ler e escrever. Mas isso não resolve o problema da entrada no mundo da escrita, porque é preciso saber fazer uso disso. Nós tivemos um período em que a gente ensinava o beabá, né, digamos assim, para depois a criança ir praticar isso. Depois nós passamos por um período que foi muito na época do construtivismo, em que esse beabá foi desprezado, de certa forma, né, ou foi colocado, foi marginalizado ou como um subproduto do letramento, ou seja, do convívio da criança com material escrito, etc. Acho que agora nós chegamos ao momento da síntese, que não é isto ou aquilo, mas são as duas coisas ao mesmo tempo, né, articuladas, embora cada uma com sua especificidade quanto à metodologia de trabalho. E aí, professora, como a senhora me disse na primeira resposta, o processo de alfabetização e letramento é um processo que se inicia bem lá no início mesmo da escolarização dessa criança, né? E aí eu fico pensando, quando se chega aos 6 anos, nesse primeiro ano do ensino fundamental, que oportunidades de aprendizagem o professor, então, pode lançar mão para poder trabalhar com essas questões já aos 6 anos? Aos 6 anos... Eu não diria já aos 6 anos, né? Porque o já começou antes. Mas aos 6 anos, o professor vai fazer isso, um foco maior na aprendizagem do sistema de escrita, mas sempre no contexto do letramento, criando situações de leitura de histórias para crianças, né? Você lê um livro de história para criança, sabendo ler, né, dando todo o contexto de letramento, quem escreveu, né, as próprias características do livro, quem escreveu esse livro, quem ilustrou esse livro, né, e isso interessa muito a criança está numa fase da fantasia, né? Aí você lê a história para a criança, né, e depois você trabalha algumas frases, você trabalha algumas palavras, de onde, em vez de você ir buscar uma Eva viu a uva, você vai buscar aquela frase que está no livro contextualizada para a criança, né, ou aquela palavra central, vai pegar o lobo da história do Chapeuzinho Vermelho e trabalhar o lobo, escrever o lobo no quadro, e trabalhar fonologicamente lobo, e dividir em sílaba, né, e falar, e do lo, se eu trocar esse o por a, vai ser o quê? Vai ser lá, né? Uma atividade lúdica, que as crianças se divertem muito com isso, né? Nós temos provas aqui nesse município de como as crianças gostam dessa articulação, né? De pegar o lobo da história e transformar o lobo numa palavra a ser analisada, né?
E aí, professora, a gente teve a oportunidade de gravar aqui no município de Lagoa Santa uma atividade em que a professora, exatamente como a senhora falou ainda há pouco, né, ela começava a contar a história, que era uma fábula de Monteiro Lobato, apresentando a capa do livro, a contracapa, abordando quem teria sido o autor, que no caso Monteiro Lobato, falando da editora. E eu fico pensando que, assim, que elementos, a importância da apresentação desses elementos do livro para essas crianças, né? Que função a gente estaria cumprindo no processo de letramento? É porque um aspecto, uma das facetas importantes do processo de letramento, sobretudo no mundo atual, é nós conseguirmos contaminar as crianças com o prazer do livro, o gosto da leitura, a paixão da leitura, que a gente tem perdido muito, né? E há razões minhas que não interessa dizer aqui quais. Então, nós temos trabalhado muito o livro como um objeto cultural. Não é só o livro como portador de um texto, mas o livro como um objeto cultural. A gente faz as crianças cheirarem o livro, pegar o livro, ver que o livro é um objeto que tem suas partes, como a gente tem o rosto, a gente tem as costas, a gente tem as pernas, tem os braços, o livro tem a lombada, o livro tem a capa, o livro tem a quarta capa, né? E as crianças gostam muito disso, a ponto que a gente frequentemente ver crianças chegando na biblioteca da escola e pedir assim, essa semana eu quero levar para casa um livro, mas eu quero um livro que tenha lombada. Eu perguntei para uma criança, mas por que você quer um livro que tenha lombada? Porque fica em pé. Porque esses livros infantis são muito fininhos, né? Então, eles não ficam, tanto que as nossas bibliotecas são com os livros com a capa exposta, né? Mas o livro mais grossinho, de capa dura, fica em pé. E ele queria um livro que tivesse lombada, para você ver que como é importante isso, a criança ter uma relação com o livro, que é uma relação com um objeto cultural, né? Bacana. Eu queria sugerir para a senhora a gente dar um passeio aqui por essa exposição e a senhora, de repente, falando para mim um pouquinho de alguns elementos que fazem desse trabalho a riqueza que ele nos apresenta. Eu queria também que a senhora falasse um pouquinho dessa especificidade lúdica que um trabalho como esse de alfabetização e letramento ele vai exigir, ele vai requerer. A gente pode fazer um passeio, então, podemos? E o que eu acho que deve ficar, que fica mais forte nessa exposição é alguma coisa que se costuma muito criticar, né, e temer nessa entrada da criança aos 6 anos, é que seria já começar a massacrar a criança, porque a criança precisa brincar, etc. Numa falta de visão de como a alfabetização e o letramento podem ser atividades lúdicas, né, que envolvem a criança muito, tanto aprender o sistema de escrita, quanto, sobretudo, né, a leitura, a escrita, etc. Como está se vendo aqui, né? Você vê, por exemplo, aqui, a criança trabalhando com trava-línguas, né? Então, trava-línguas o que é? Uma brincadeira, né? Uma brincadeira com a escrita. São crianças de 6 anos, ó, primeiro ano, né? Então, elas estão, papagaio come milho, periquito leva fama, cantar um chora um outro, cantam uns, choram outros, triste sina de quem ama. Isso falou, está desenvolvendo a consciência fonológica, que é fundamental para a alfabetização, né? Ao mesmo tempo está escrevendo, né? Ao mesmo tempo está desenhando, ao mesmo tempo está montando o caderninho dele de trava-línguas, né? Com uma editora, quer dizer, Herculano é o nome da escola, então, conceito de editora, conceito de capa, né? Tudo isso também ao mesmo tempo, né? Tempos atrás, só se trabalhava com a criança com história, né? A criança gosta de historinha, então só se trabalha com história. Não, é preciso trabalhar com todos os gêneros. Então, aqui, por exemplo, veja aqui é infantil 2, né? São crianças de 5 anos. E já trabalhando com história em quadrinhos e relatório, já consegue aqui escrever os nomes, tá vendo? O desenho e os nomes dos autores, né? Desse livrão, como eles falam, né? E vem aqui o nome da escola, a turma, qual que é, a historinha que foi lida, eles fazem a ilustração da história, que estão sabendo que... Aí, trabalhando, tá vendo? Trabalhando aqui com as características da história em quadrinho, o uso do balão, né? Então, as figuras, e eles ditam para a professora, alguns que já conseguem escrever, escrevem, olá, dona formiga, por que a cigarra tanto canta?
Os que não dão conta de escrever ainda, ditam para a professora põe o texto deles. Eles estão criando o conceito de escrita, de história em quadrinho, de balão da história em quadrinho, né? Ana Maria Machado contou e o terceiro ano recontou. É um reconto da história da Baratinha. Aí todos escreveram o seu nome aqui, ó, né? E vem a escrita da história. Agora, o interessante é que adiante, quando eles começam a trabalhar com... Aqui, ela vai casar. Então, eles construíram um livro das noivas. Cortaram figuras de vestidos, né? Era a revista de noivas para a dona Baratinha poder escolher o vestido de noiva dela, né? Aí, banca da noiva, ofertas todos os dias. Vendo que a criança prestando atenção no uso da escrita para várias finalidades. Aqui é o convite de casamento da dona Baratinha. Mesmo os diferentes se amam. Dona Baratinha e Dom Ratão convidam para seu casamento local. Isso a professora traz convites de casamento, mostra para eles por que tem que fazer convite de casamento, para onde vão os convites, né? E eles, então, inventam um convite. Ó, os noivos oferecerão um festão na casa da dona Baratinha. Veja o mapa na praça. E olha aqui, envelope imitando, né, os envelopes de casamento. É uma coisa que, sobretudo as nossas crianças, são crianças de camadas populares, né, não tem muitas oportunidades de vivenciar esses usos da leitura e da escrita, né? Aí o bolo, veio a receita para o bolo para a festa de dona Baratinha, né? Eles discutiram a questão da receita, como é que se constrói uma receita, viram livros de receita, e aí fizeram para o livro a receita. E aí, para a gente encerrar esse momento, professora Magda, eu fico pensando numa pergunta que a senhora, como especialista em educação, a senhora como uma intelectual respeitada que a senhora é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas eu acho importante ter na sua voz. Qual é a importância desse processo de alfabetização para um processo inteiro de educação ao longo de uma vida? Porque sem esse a educação não vai para frente, né? Essa é a etapa. Olha, eu tenho uma história interessante na minha vida profissional, porque eu comecei trabalhando com o ensino médio. Aí eu passei para a segunda etapa do ensino fundamental. Aí eu disse, aí não é aí que a gente tem que trabalhar. Aí eu passei a trabalhar em pesquisa, estudos e na prática com as séries iniciais. E há de uns anos para cá, eu falei assim, também não chega, tem que ir lá na educação infantil e na creche, né? Porque aí é que está a base. Se nós não formarmos, não construirmos o alicerce aí, não há futuro para essas crianças. Porque sem dominar a leitura e a escrita, as práticas sociais de leitura e de escrita, eles não têm um futuro garantido na vida de aprendizagem, né? de aprender geografia, história, até chegar no curso superior. Sem essa base, não é possível. E na vida pessoal, profissional também, né? Porque nesse mundo nosso, se a pessoa não está inserida no mundo da escrita, ela dificilmente vence, né? Ou não vence. Tá ótimo, professora. Muito obrigado aí. A senhora foi muito generosa com a gente hoje. Você que é muito bom de conversa, imagine, sabe? Quem sou eu? Obrigado, tá? A partir dessa conversa com a professora Magda Soares, é possível compreender como conciliar a alfabetização e o letramento na sala de aula. Além disso, a reflexão principal dessa conversa deve centrar-se ao papel do professor em sala de aula, compreendendo o contexto social em que esses alunos estão inseridos. Mas, como a pedagogia culturalmente sensível afirma, precisamos ser academicamente exigentes, não limitando-se apenas aos alunos no contexto social em que vivem, mas abrindo novas possibilidades de conhecimento de novas realidades sociais.
Quando a professora Magda Soares apresentou a atividade da releitura da obra literária Dona Baratinha, menciona que alguns alunos de classes menos favorecidas não tinham acesso a convites de casamento com a estrutura formal em que foi apresentado. Então, cabe ao professor oferecer esse acesso às crianças. Bem, pós-graduandos, estamos encerrando o nosso primeiro bloco de conversa. No próximo, iremos conversar um pouco sobre o letramento e a alfabetização no contexto do ensino fundamental de 9 anos. Afinal, por que as crianças estão chegando mais cedo na escola? O letramento e o ensino fundamental de 9 anos. Pensando na realidade educacional dos dias atuais, o ensino fundamental de 9 anos tem como objetivo principal o maior aproveitamento das crianças que iniciam o processo educacional. A partir disso, surgem várias dúvidas e a principal delas, o que ensinar para as crianças de 6 anos na escola? Os conteúdos do pré-escolar vêm para o ensino fundamental ou a antiga primeira série passa a ser o primeiro ano e as crianças serão alfabetizadas da mesma forma que vinham sendo ensinadas? A partir disso, muitas reuniões pedagógicas começam a ser realizadas. De forma geral, o Ministério da Educação expõe que com a inserção das crianças de 6 anos no ensino fundamental, o período de alfabetização é o que sofrerá alterações, pois esse processo é compreendido nos 3 primeiros anos, ou seja, a criança, além de adquirir o código escrita, terá um maior tempo de inserção na cultura escrita, na cultura escolar, sem se esquecer que as crianças ainda são crianças e precisam de espaços para brincar. Os espaços das crianças na escola iremos discutir no último bloco da nossa conversa. Mas pensando na escola e na sala de aula, podemos dizer que a alfabetização no ensino fundamental de 9 anos é contemplada nos 3 primeiros anos, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Podemos dividir o ensino do código escrito em 5 grandes eixos: compreensão e valorização da cultura escrita, apropriação do sistema de escrita, leitura, produção de escrita e, por último, o desenvolvimento da oralidade. No eixo da compreensão e valorização da cultura escrita, o aluno deverá conhecer o uso e funções sociais da escrita, tanto nos espaços sociais como na escola, além de saber utilizar os objetos de escrita presentes na cultura escrita. Como, por exemplo, compreender como utilizar uma régua, uma tesoura, como segurar o lápis ou até mesmo saber por que o caderno tem uma linha vertical chamada de margem. E o principal de tudo, que a nossa língua escrita é da esquerda para a direita, de cima para baixo, diferente da cultura oriental. Observe que esse eixo irá trabalhar mais no que tange o letramento e a alfabetização ficará num segundo plano. No segundo eixo da apropriação do sistema de escrita, o aluno irá mobilizar o conhecimento em torno da aprendizagem do código escrito, ou seja, irá compreender os espaços em branco entre as palavras, pois na fala não fazemos pausa e na escrita esses fonemas transformam-se em palavras e entre elas há esses espaços que precisam ser aprendidos. Assim como a pontuação, irão reconhecer as unidades fonológicas da língua, tais como as sílabas, as rimas, as terminações das palavras, não esquecendo que precisarão compreender a diferença entre as letras, os números e os símbolos. Nesse eixo também está presente o conhecimento do alfabeto, tais como conhecer diferentes tipos de letras, compreender as regularidades e irregularidades ortográficas. As letras P, R, S, B, M, L são letras que no contexto em que estão grafadas não geram dúvidas para as crianças quando elas irão escrevê-las. Lembrando que aqui são apresentados apenas alguns exemplos. Quanto às irregularidades ortográficas, são palavras em que causam dúvida na hora de escrita e precisa ser memorizada a palavra para escrevê-la corretamente. Por exemplo, o H de hoje, o C cedilha de lição, que pode ser confundido com os 2 S, o X de exercício, que pode ser grafado com Z, o S de caso e resumo, que podem ser escritos com Z também. Claro que isso será trabalhado com a criança nos 3 primeiros anos do ensino fundamental.
Nesse segundo eixo, o foco está mais na alfabetização e o letramento será o plano de fundo das atividades. O eixo seguinte está voltado para a leitura, desde o reconhecimento das palavras, assim como frase e a fluência da leitura. Aqui também começa a aparecer a capacidade de interpretação dos textos lidos e as inferências que são necessárias na leitura de mais textos. Sendo assim, você deve ter percebido que este eixo irá trabalhar a alfabetização no que tange a decodificação e o letramento no que tange a inserção de diferentes gêneros discursivos. Carta, poesia, bilhete, gráficos, rótulos, listas de compromisso, fábula, entre outros, e a interpretação desses textos. O penúltimo eixo refere-se à produção de escrita. Nesse eixo, as crianças irão aprender a função social da escrita, assim como irão produzir diferentes textos nos diversos gêneros discursivos. À medida que avançarem no processo de alfabetização, irão planejar os seus textos de acordo com as estruturas, características, normas gramaticais e ortográficas da língua portuguesa. O último eixo, não ou menos importante, aborda a questão da oralidade. Ou seja, a criança compreender as diferentes formas de se comunicar, utilizando as diferentes variações linguísticas nos diversos espaços, tanto dentro da escola como na sociedade. Bem, depois de toda essa parte teórica, você poderá estar pensando: o que eu faço em sala de aula para conseguir conciliar esses 5 eixos de aprendizagem da linguagem e ainda conseguir não dissociar a alfabetização do letramento? Para lhe ajudar, vamos assistir uma prática pedagógica em uma sala de aula em uma cidade do interior de Minas Gerais, em que a equipe de professores da professora Magda Soares faz acompanhamento pedagógico. Professor Mauro, o que você acha de biblioteca, Mauro? Não? Ó, já é o surpresa de hoje. Olha o que tem aqui hoje. Tchan, 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 tchan. Olha, na biblioteca, o aluno vai ouvir a história. Então, ele vai para o mundo imaginário, um ambiente diferente. E a biblioteca, a gente sabe que é a casa do livro. Então, a hora que ele vai para a biblioteca, ele entra na história. É como se ele fosse um personagem da história. Ele mergulha naquele ambiente ali, dentro da história. Alguém lembra o que é fábula? Eu lembro, é uma história. É uma história? É uma história. Mas o que acontece nas fábulas? Tem um ensinamento. Tem ensinamento? Então, a professora trouxe a fábula que se chama Burrice. Caminhavam 2 burros, um com carga de açúcar, outro com carga de esponjas. Na alfabetização, é importante os alunos terem o contato com vários gêneros de texto. E a fábula é um texto assim, muito rico, são histórias curtas e que traz também para o aluno alguma coisa que ele vai usar na vida diária dele. Bom, turma, então agora que nós voltamos da biblioteca, vamos parar um pouquinho e pensar na fábula toda. E depois nós vamos fazer um reconto coletivo. O objetivo dessa atividade é resgatar a linguagem oral, primeiramente, e relatar fatos com a sequência lógica de ideias de um texto ouvido. Nesse momento que eles voltam da biblioteca e chegam em sala de aula, a gente vai dar a retomada na história, do início, do meio e qual o desfecho que teve. A história começou com 2 burros andando pela roça. Assim, com 2 burros que estavam levando uma carga, um com de açúcar e outro de esponja. Eles tinham que chegar a algum lugar e um fala alguma coisa para outro. O que eles falaram, lembra? O primeiro falou pro segundo que era para ele seguir as pegadas, que podia ter algum perigo por
pelo caminho. Aí quando ele chegou, veio um rio, viu um rio lá. Aí ele falou assim, como que agora a gente vai ter que atravessar. Aí ele falou assim, aí o de açúcar foi e atravessou primeiro. Aí ele conseguiu passar porque a açúcar derreteu. Aí quando foi da esponja, a esponja ficou tão pesada que levou ele lá pro fundo da água. Vocês vão copiar até quando o açúcar derreter, tá? E vão colocar o final que vocês quiserem. Essa retomada do final diferente, na hora que nós vamos perceber esse desenvolvimento da ideia do aluno. Ele concordou com o autor? Discordou? Poderia fazer diferente? O final que eu pensei foi que o outro burrinho que tinha atravessado ficou com muita dor do amigo dele, porque ele tinha morrido. Aí ele ficou chorando, foi embora chorando. Então, na próxima aula, eu vou trazer o texto mimeografado, né, o reconto dos alunos, e nós vamos destacar algumas dificuldades ortográficas que eu vou trabalhar posteriormente. A atividade que a gente acabou de ver aconteceu na Escola Municipal Dona Aramita, que fica em Lagoa Santa, município de Minas Gerais. Fundada em 1995, a escola recebeu esse nome em homenagem a uma moradora da comunidade que era benzedeira. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a escola agora no In Loco. Vamos conferir. Lagoa Santa é um dos municípios que compõem a região metropolitana de Belo Horizonte, distante cerca de 40 quilômetros do centro da capital mineira. É aqui no bairro Lagoa Mansões que funciona a Escola Municipal Dona Aramita, uma instituição que atende alunos de 5 bairros vizinhos nas modalidades educação infantil, primeira etapa do ensino fundamental até o 5º ano e a educação de jovens e adultos no turno da noite. Silvana, desde quando a Escola Municipal Dona Aramita ela existe aqui no bairro? A Escola Municipal Dona Aramita existe aqui no bairro desde 1995. Ela já tem 14 anos de existência. E Dona Aramita foi uma moradora aqui da comunidade? Uma moradora da comunidade do bairro da Várzea. Ela era uma benzedeira, uma mulher de muita fé, muito caridosa, e por isso a nossa escola a homenageou. Nós temos 6 salas de aula com 13 turmas. São 6 salas funcionando no turno da manhã, 6 da tarde e a turma da EJA à noite. Nós temos a quadra, temos o parquinho, temos a biblioteca infantil. Tem uma horta, né, que eu pude ver também, que tem ali uma plantação, uma horta ali bem, tudo verdinho, né? Toda a verdura, então, que é colhida aqui, ela é utilizada aqui na escola. Na escola. É. E os alunos, de alguma forma, eles acompanham o trabalho que o senhor faz aqui, não? Como é que é? Não, costuma, professor, quando eu estou começando a plantio, né, elas vêm cá e mostram eles como é que eu planto, né, direitinho, ensina eles como é que é. Às vezes eu costumo fazer um canteirinho para eles também, eles vão olhando lá, eles vão molhar eles. A gente está aqui hoje na Escola Municipal Dona Aramita e eu queria conversar com vocês, que são mães e pais de alunos e alunas que estudam aqui, para entender um pouquinho como é que se dá a relação da comunidade com a escola, como é que vocês se relacionam aqui com o corpo escolar. A relação é ótima, porque é bem aberto para a gente chegar e falar, a gente está sempre procurando a diretoria e, na medida do possível, ela ajuda a gente a resolver os problemas. E a escola tem um colegiado também, que é uma parte assim, bem bacana da escola, né, que é formado com os funcionários e os pais, onde sempre tem as reuniões, né, para discutir certos assuntos. Então, e aí a minha pergunta que eu faço também, eu fico um pouco curioso em saber, a gente tem aí uma mudança de ensino fundamental que tinha 8 anos tradicionalmente, passou a ter 9 anos, né? Do que você tem hoje alunos entrando no primeiro ano desse ensino fundamental com 6 anos de idade. Algumas de vocês aí acompanhou esse período de transição? Pode me dizer como é que entendeu esse processo aí para os seus filhos? Esse novo projeto que teve de início, quando foi colocado em impacto, igual eu que tenho uma filha aqui que entrou justamente neste momento, a gente ficou até como pai com receios referente a isso. Porque de impacto já com 6
6 anos, eles já tinham que se habituar ao que a gente, no nosso determinado tempo, a gente pegava com 9. E isso veio a fluir, que hoje, igual nós temos uma turminha com 7 anos, que já estão lendo e fazem realmente o trabalho desenvolvido muito mais rápido. Isso surpreende a gente. Um projeto muito interessante que a gente está trabalhando aqui na escola é com o projeto Alfaletrar, que tem como coordenadora a Magda Soares. É um projeto que está envolvendo toda a rede municipal, que a gente trabalha com metas em cima da realidade das nossas crianças, e um projeto que Lagoa Santa ganhou muito com isso. Então, é um projeto de alfabetização e letramento, e ele se inicia desde o infantil 1, envolvendo as crianças principalmente de 6 anos, né? E até o final do 2º ano, as crianças com 8 anos, a gente tem como meta sair lendo e escrevendo. Houve um tempo em que os passarinhos não tinham rei. Não tinham e nem precisavam ter. Cada um trabalhava por conta própria. Depois do 2º ano e as crianças já estarem alfabetizadas, nosso trabalho fica muito mais fácil, né? Então, nós trabalhamos com um projeto onde a gente vai dar continuidade para essa questão aí da leitura e da escrita. Nós temos aqui as avaliações internas e externas, tá? A interna com relação ao diagnóstico, né, de toda a turma, e as externas através da Provinha Brasil, onde vem mostrar para a gente um resultado bastante positivo. Agora ficou mais fácil de unir a teoria com a prática pedagógica. Com isso, encerramos o nosso 2º bloco de conversa e vamos para o último tópico da nossa fala, que é compreender a criança de 6 anos no espaço escolar. A criança no espaço escolar. Durante todo esse vídeo, estamos conversando sobre o fazer pedagógico e o que a criança necessita aprender no início do ensino fundamental. Vimos também a preocupação da ampliação do ensino fundamental de 9 anos e quais foram esses impactos para a realidade da escola. Mas agora chegou a vez de conversarmos um pouco sobre a criança de 6 anos que chega para a sala de aula. Pensar nessa criança de 6 anos é não esquecer que ela é ainda criança. E como criança precisa ter espaços de brincadeiras dirigidas e outras brincadeiras livres. Além disso, as aulas deverão ser pensadas em diferentes espaços da escola e com diferentes atividades que instiguem a criança a aprender. Uma das metodologias que poderá ser sua aliada é a utilização de projetos didáticos, mas vale lembrar-se que é importante estabelecer uma rotina em sala de aula. Isso faz com que as crianças se acostumem com a escola e saibam o que irão fazer e o que já fizeram e precisa ainda ser feito. Além disso, através das brincadeiras, as crianças se envolvem em processos de troca, partilha, confronto, negociação e conquistas tanto individuais como coletivas. É interagindo com os outros, observando-os e participando das brincadeiras que vamos nos apropriando tanto dos processos básicos constitutivos do brincar como dos modos particulares de brincadeira, ou seja, das rotinas, regras e universos simbólicos que caracterizam e especificam os grupos sociais em que nos inserimos. A criança exercita e organiza o pensamento, a noção de individualidade e a linguagem. Na brincadeira, a criança exprime os seus medos, desejos, experiências. Para fechar essa nossa conversa, vamos assistir um vídeo em que será possível compreender os diferentes espaços da escola e da sala de aula para as crianças de 6 anos. Lembrando que essa escola oferece o ensino em tempo integral. A escola tem 44 professores
280 alunos, 12 salas, um auditório, cantina, biblioteca, os palcos, a quadra, salas de banho, né, os vestiários. Então, o espaço livre da escola é muito aproveitado, né? A gente não utiliza somente as salas de aula, porque restringe muito dentro de uma proposta de uma escola de tempo integral. Então, a gente utiliza muitos espaços externos. Eu sou professora da rede há exatamente 5 anos e ano passado eu vim aqui para essa escola. E esse ano eu estou trabalhando com literatura, porque aqui as crianças têm um currículo muito diversificado. Eu procuro incentivar essas crianças à leitura através de um mundo, trazendo para eles um mundo de fantasia, tá? Que os personagens adquirem vida, tá? E assim eles vão construindo o mundo deles também através desses personagens. Eu gosto de escrever um tantão de coisa. Maçã, macaco, meu nome, o nome dos professores, até o nome dos meus amigos. Eu aprendo a contar, saber unidade, dezena, centena. E também eu aprendo a escrever. Separar em sílabas. 1, 2, 3, 4. Tiraram o retrato do elefante? Sim. Tem certeza? Sim. Posso trabalhar? A escola foi fundada em março de 2005, né? Foi uma demanda da comunidade também, que houvesse uma escola de tempo integral, e foi uma proposta pioneira da Prefeitura de Belo Horizonte, implantando assim, a primeira escola de tempo integral do município. Houve uma demanda da comunidade também em colocar as crianças aqui, só que a gente atende a cidade inteira, a gente não tem jurisdição. Então a gente atende a diversos bairros, atualmente mais de 8 bairros. Eu já estou aqui na escola há uns 3 anos, né? E a experiência aqui é uma experiência bem diferenciada, né? Bem diferente do tempo que eu já tenho como professora, que já vai fazer 15 anos. Por ser uma escola de tempo integral, é uma escola que possibilita, no meu caso, como eu fico integral também, porque tem professoras que não ficam, eu acompanhar melhor o desenvolvimento dessas crianças. Eu penso que o mobiliário tem que estar atrelado à metodologia de trabalho do professor. Então, tem que ser um mobiliário que vai me trazer benefícios para o conteúdo que eu quero trabalhar, vai adequar ao tamanho das crianças e vai trazer benefícios no sentido de produtividade de trabalho e ganho de tempo. Essa adaptação do mobiliário e do espaço é fundamental. A gente está lidando com crianças que exigem uma flexibilidade maior, né, pela própria idade, pela necessidade de movimentação das crianças e de adaptação mesmo dos espaços. Então a gente pensa em organizar as salas de acordo com as atividades. Então o mobiliário aqui facilita. Desde o início foi pensado o mobiliário para isso, para facilitar o trabalho em grupo, o trabalho individual, especialmente dando ênfase ao trabalho coletivo. Vocês devem ter percebido com o vídeo que, além da mobilização curricular no período de alfabetização, as escolas precisam adequar os espaços para essas crianças que chegam à escola um ano mais cedo. Vamos para a revisão. Nesse vídeo conversamos sobre o processo de alfabetização. A aprendizagem do código escrito não pode ser visto de forma dissociada ao letramento. Que o letramento começou a chegar no Brasil por volta dos anos 80. Que o letramento é a inserção da criança nas práticas sociais de leitura e escrita. Vimos também que a professora Magda Soares socializou em uma experiência de prática pedagógica bem-sucedida como trabalhar em sala de aula a alfabetização permeando as práticas sociais de leitura e de escrita.
Além disso, conversamos também sobre o ensino fundamental de 9 anos e o papel da criança e do brincar dentro do espaço escolar. Para finalizar, você lembra as duas questões que foram feitas no início desse vídeo? O que é alfabetização para você? O que é letramento para você? Para responder a isso, lembro vocês de um aspecto essencial para a prática pedagógica. A alfabetização deve ser vista como um processo que tem começo, meio e fim. Ou seja, a criança sabe ler ou ela não sabe ler. Nunca teremos uma criança que lê e escreve mais ou menos, enquanto o letramento será adquirido ao longo da vida, ou seja, não podemos dizer que uma pessoa é 100% letrada, pois ela estará inserida em práticas sociais diferentes e que passa por mudanças constantes. Bem, caro pós-graduando, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e gostado da nossa conversa breve sobre a alfabetização e letramento. Lembro que no caderno de estudo poderemos aprofundar as nossas discussões. Bons estudos e até breve!